tens razão quando bates forte no peito, quando avisas alguém a chegar. E tens razão quanto a perdê-la de jeito e dá vazão à loucura de amar. Sempre tens razão quando invades minha alma, quando em tempo a faz despejar pelos meus olhos um tanto de tudo que eu não te... Então, quando eu era pequeno, eu gostava de assistir clipes e coisas do Michael Jackson, e aqui em casa o pessoal gostava de se divertir. Dança social, né? Então, era uma das minhas diversões em casa, ficar dançando, mas nada perto de ser algo profissional. A dança, ela serviu como a entrada para o palco, porque quando eu entrei espontaneamente num palco, não foi para cantar, foi para dançar. E depois de muitos anos, quando eu já estava trabalhando em museus com arte sonora e música, eu fui fazer como é que eu vou dizer? Uma colaboração, uma parceria do museu no qual eu trabalhava com uma academia de danças urbanas, e foi muito legal também. Então, acredito que a dança, a performance, o corpo também tem uma relação, assim, porque se apresentar não deixa de ser um tipo de performance, né? Então, acho que isso também deu uma influência à dança no sentido de performar para alguém, não necessariamente de dançar e coreô, essas coisas, entendeu? A minha inclinação para a música começa a partir da minha adolescência, quando eu tomo mais consciência, assim, de algumas coisas, e também, junto daquilo que eu falei da dança, tinha também a canção. A canção é uma coisa muito potente para mim, e a arte dos LPs, assim, era muito incrível. Eu lembro da capa do Caçador de Mim, se eu não me engano, do Milton Nascimento, que tinha a mão dele na contracapa, ficava olhando, assim. Tinha um disco do Lulu Santos também, e eu gostava de ouvir. A rádio, acho que era uma rádio que eu falei, tinha Antena 1, uma coisa assim, na época, que tocava Queen, Dire Straits. Depois eu fui apresentado a outras bandas, assim, sobretudo rock ali, década de 90, aí veio grunge, e aí eu fui me inteirando, aquela coisa mais potente, assim, mais próxima aos questionamentos e limitações da adolescência, aquela descoberta de não saber muito quem você é, descobrir quem você é, né? Aquele desmame da pessoa, da mãe e da família, de certa forma, para criar a sua identidade. E a partir dali eu vi que o som e a música era uma maneira de conseguir falar, entendeu? De me comunicar. E aí eu acho que foi quando eu parti para a música e tal. Tanto para compor quanto para tocar e cantar, eu comecei cantando. Depois eu peguei violão porque não queria depender dos outros para poder cantar. Uma coisa bem pessoal mesmo, não é apresentação para os outros, não. Acho que a primeira etapa foi essa do Milton Nascimento, o Gilberto Gil, o Queen. Tinha uma banda na adolescência que eu gostava muito, que era o Silverchair, que era a canção deles era muito interessante para mim, os assuntos também. Jeff Buckley depois passou a ser também. E de lá para cá vários outros. Eu acho que nas artes visuais também teve o Hélio Sica, que foi importante, porque quando eu digo que vou na exposição dele, né, quando eu fui lá, às portas de entrar para a universidade, vi uma exposição de artes visuais, que você estava dentro dela, eu fiquei muito impactado. Eu achava que arte era uma coisa estática, né? Naquela época já tinha aquela coisa do videogame, então a arte estática para mim era muito desinteressante. Quando eu cheguei e vi o Hélio Sica, falei, caramba, isso é tão interessante. O que é isso? Aí eu fui pesquisar e ele dizia que o que ele fazia era música.
Eu falei, caramba, então é isso, né? Acho que isso aí foi os alicerces da música, acho que teve o Alexia, que não era cancioneiro nem nada também, entre esses outros que eu disse. Caetano também. Lulu Santos, eu ouvi Lulu Santos quando eu era mais novo bastante também. Teve depois o Djavan, enfim. O Michael Jackson, obviamente. Talvez o Stevie Wonder também. É muita gente. Mas assim, acredito que os mais importantes tenham sido o Queen, o LHC, o Milton Nascimento e o Silverchair. As inspirações para fazer as canções começaram na adolescência mesmo. Eu ganhei violão, eu tinha entre 13 e 15 anos. E ali, a minha maneira de lidar com o instrumento é mais de investigação do que de controle. Eu não tenho controle, domínio do instrumento. Nem do que eu vou fazer quando eu estou compondo completamente. Eu deixo propositalmente um espaço ali para investigação, para descoberta. E as dificuldades que eu vou passando na medida que a criatividade vem, que as ideias vêm, eu vou lidando com aquilo ali. Claro que tem noções básicas que você tem que saber, né? Mas, no geral, acredito que isso. E foi mais ou menos ali, dos 13 aos 15 anos que eu comecei, mas eu não tomava nota das coisas. Eu sempre gostei de compor com tudo, assim. Pegava a panela e fazia bateriazinha, gostava de fazer coisa com a boca, tinha um pianinho de brinquedo que eu ficava ali. Então tudo era invenção, né? E memorial de quando eu comecei a criar coisinhas assim, sabe? Mas para música, eu acho que com violão e voz canção, assim, acho que dos 13 aos 15 eu comecei, não tomando nota das coisas, e aí mais tarde, lá para os 19 anos, acho que me convidaram para participar de uma banda, que o vocalista estava saindo, que era o compositor também, e ali eu comecei a tomar nota. Então beleza, então eu vou realmente escrever aquilo para os outros, assim, sem ser uma atividade de comunicação para mim, porque por ser tímido, às vezes você falar é difícil, né? Eu melhorei muito por causa da música, porque era como eu conseguia me comunicar satisfatoriamente, tanto para mim, quanto acredito que para os outros. A razão não existe para amar. Deixe então que hoje eu vou pra aí te ver. Hoje é dia feriado, mas não cessa para mim a saudade em cada passo que parece não ter fim. Eu queria só um trago do aroma do teu lar, onde mora em cada canto meu lugar. Quero ser o seu presente, quero estar num café de tipo raro, preparar os quilômetros quadrados, talvez possa arredondar. Minha primeira experiência com a música no palco foi quando eu entrei pra banda, na época, a banda Persona, e a gente se apresentava em festivais. E a primeira entrada no palco foi muito legal. Foi na Lapa, no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, em um desses festivais lá de bandas, para novas bandas. E foi muito legal. Enfim, a segunda etapa daquilo que eu vivi quando eu entrei espontaneamente no palco quando eu era criancinha, né? Foi muito legal, assim, me sentir
pleno, sabe? Nem sempre quando você entra no palco você se sente assim. Você fica nervoso e tal, ou coisas diferentes, tipo tocar para uma câmera. É diferente, mas quando tem todo aquele ambiente, você realmente se conecta com você e consegue só, sei lá, ser ali no palco, é incrível. Toda vez que acontece isso é incrível, assim. E nessa primeira vez eu fui feliz o suficiente para que isso acontecesse. Então todo mundo gostou. Pra que eu vá o quanto antes te encontrar. Vai chegando Eu tive muitas experiências interessantes com a música, assim, marcantes. Mas acredito que eu não sei se eu conseguiria enumerar a mais marcante, porque eu sempre tive essa coisa da composição multimídia. Então eu tive apresentações para bastante gente, assim, em centros culturais, de performance, não necessariamente de canção. Tiveram os festivais na época da banda, que foram muito marcantes. As apresentações solo minhas, assim, é importante pra caramba quando você vai fazer um show e depois alguém, no show seguinte, pede uma música que não tá gravada no Spotify para você tocar. Tipo, nossa, isso é muito marcante. Essas pequenas coisas são muito marcantes. Quando você vai fazer um ensaio e rola aquele insight, assim, que você termina uma jam session ou numa música, alguma coisa, e tá todo mundo assim com aquela cara de caramba. O que acabou de acontecer aqui, cara? Quando a música se manifesta é sempre uma coisa marcante. Não tem uma data, uma coisa especial, assim. O processo de gravação do EP, que é o primeiro que eu coloco oficialmente nas plataformas digitais, também foi muito marcante para mim. Demorou um tempo para ser feito. Foi um período da minha vida que me transformou bastante também, porque é um nascimento, né? Uma gestação, um nascimento. Então isso gera laços para além da criação de sons e significados a partir de instrumentos no seu corpo. Gera mais coisa. Então acredito que tudo isso que eu vivi, esses processos que eu vivi através da música, que vão se perpetuando, se transformando a cada experiência, são marcantes para mim, sendo sincero. E a distância entre nós já não tem era nem beira. Esse EP, chamado Semióforo, ele fala um pouco sobre coisas diferentes em cada canção. Como eram 5 canções a princípio, no final, no total foram 6, contando com o lado B de single. Eu queria mostrar um pouquinho de cada coisa, sabe? De cada situação, de cada área minha ali. E não podia faltar a questão, a relação com as artes visuais. Então, a capa do Semióforo, ele é um trabalho da artista plástica Gabriela Marinho, né? Que é o coração na mão. E, junto com isso, um tambor ancestral feito por uma outra artista também, a Link, e a fotografia feita pelo Pedro Gomes. Tudo aquilo ali amarrado dentro do conceito que a gente pensou junto e tal, para essa coisa um símbolo, digamos assim, um signo que se transforma em algo a ser exposto, algo que vem de dentro e passa a ser exposto de alguma forma fecunda, né? Sendo algo que pode se transformar em outros significados. Para isso, as canções eles vão falando sobre questões paradoxais, como a questão da razão, uma loucura, a necessidade disso para você ser são, de certa forma, viver as coisas de fato. A questão da negritude foi algo que surgiu e eu não fico procurando muito esse tema da negritude em si, para que seja bastante legítimo na maneira que aconteça. Porque é algo tão corriqueiro, na verdade, para mim, para a gente, quando toma consciência daquilo, que fica até um pouco difícil de falar sem parecer panfletário de alguma coisa. Mas eu falei, em certo momento eu parei e, cara, é isso aqui. O que eu posso deixar ali como algo que suscita, como o semióforo sabe? Signos que vão abrir a questão.
Então, você não sabe o que é preto, você só sabe o que é preto, é isso. Então, dentro da música tem ali coisas até que se contradizem propositalmente, abrindo a discussão e sendo orgânico, tentando ser o máximo possível orgânico, assim, sincero. Um hiato entre olhares. O Feriado é uma música que fala sobre a vontade de encontro, né? Nesse momento que a gente está agora, acho que é muito importante, assim, os quilômetros quadrados talvez possa arredondar para que eu possa finalmente encontrar a pessoa que eu quero, né? Ou que a pessoa que está ouvindo quer. Então já é uma canção mais que tem uma influência ali mais javânica, eu diria, até na harmonia. A Ideias Cadentes é a música mais intimista, assim, do disco, aquela coisa noturna, assim, bem intimista mesmo, que fala sobre proposições internas, assim, né? Vontade de não se sentir só, apesar de querer fruir de estar sozinho em alguns momentos, né? Aquilo que não se esquece, aquilo que fica na memória, a vontade de ser e construir memórias. E Ciclos e Rotas tem uma história própria, assim, muito potente, que é a história de uma pessoa que estava doente aqui em casa e que cuidou de mim quando eu era pequeno. E essa pessoa estava impossibilitada de andar e estava perdendo a lucidez, então as coisas no disco vão se conectando, assim, não sei, a gente termina e começa uma coisa. E essa pessoa acordava de noite, que é a hora que eu uso para compor, que é mais silencioso, né? E ela queria fazer a comida para eu ir para a escola, ela perdia a noção do tempo, não conseguia dormir, se jogava da cama. Daí numa dessas eu tinha que falar, olha, você lembrar a pessoa que ela não anda, era uma coisa muito forte. E aí naquele dia eu falei, cara, o que eu posso fazer? Nada que eu fizer no mundo vai pagar o que já fizeram por mim ao longo da minha caminhada, sobretudo para essas pessoas próximas. E aí eu fiz a Ciclos e Rotas, que é uma música que fala sobre o quanto essa questão da memória não só é uma cola do afeto, como diz o pessoal da banda Rua, como também é aquilo que faz com que a gente exista. Enquanto você é lembrado, você existe, né? Então, quando a pessoa vai perdendo a memória e lembra daquilo que causa afeto através de vocês dois, isso é muito importante. Então eu fiz essa canção e fui lá e toquei para essa pessoa e ela conseguiu dormir. É um negócio pequeno, né? Mas é muito grande esse aprendizado dos ciclos, assim. Nessa canção mostra a minha infância, de certa forma, coisas que todo mundo vive. Então, o semióforo é trazer das profundezas, trazer de dentro de mim algo que pode significar várias coisas e comunique para muitos. Essa foi a minha ambição, eu diria assim. Essa foi a minha vontade, né, sincera, assim, de trazer algo de dentro que possa comunicar, gerar outras coisas para os ouvintes. Então tem todas essas histórias aí, inclusas da razão até os Ciclos e Rotas. E tem a Ódio também, que é uma música B-side da Pré-Tu, que fala um pouco sobre o período mais político que a gente vive, mas que é político-social também. Não deixa de ser importante o nosso cuidado próprio, assim, de afeto consigo e com os outros, né? Então, o medo e o ódio, eles andam muito juntos para que a gente seja manipulado. Então, eu fiz uma música muito, assim, com uma harmonia e melodia muito bonitas para falar de algo que é agressivo que machuca, que fica o tempo todo batendo aí. Então, a gente está bem presente na música. Quero ser o seu presente, quero estar um café de tipo raro, preparar os quilômetros quadrados, talvez possa arredondar pra que eu vá o quanto antes te encontrar. Quando é tarde a fogueira, com histórias pra contar, logo cedo
tudo a seresta ao acordar. Desde o começo eu não era só. Antes de ser eu era a voz de você. Cada tropeço, um arranha-chão entre seus dedos. Depois de estar pronto, assim, o EP, eu queria um nome que passasse isso, que eu defino, porque é uma espécie de catarse para mim conseguir parir esse EP. E realmente o que eu queria que fossem mensagens, sons, uma experiência que desse para entender que está vindo de um lugar muito profundo e potente de alguém, mas que pode ganhar outros sentidos quando extravasa as porteiras daquela pessoa, os limites daquela pessoa. E para mim isso é uma definição do que é a arte. É aquele conteúdo que atravessa aquela portinha com uma clareira assim, e depois que sai dali pode se transformar em várias coisas, sabe? Mas tem todo esse processo de caminhar até lá. Também tem esse termo utilizado pela Marilena Chauí na questão social assim, no Brasil, como uma ação como semióforo também, né? Talvez possa funcionar, pode ser também, como a minha intenção é essa, pode ser. Você pode pegar o semióforo e utilizar ele com o sentido que você achar que é. Na verdade, vai ser sempre isso. Eu sou para você aquilo que você é, que você consegue enxergar de mim. Então, tentei pegar um termo que fosse um termo que fosse bem assertivo, assim, bem objetivo com relação a essa minha vontade. Minhas mãos, eu cresci. Eu pensei em fazer faculdade de música também, só que eu tinha muito receio de me tornar técnico apenas, assim. Porque eu também sou uma pessoa curiosa, quando eu quero dominar alguma coisa, eu vou dominar aquilo. E eu me apaixono pela questão técnica. Eu queria, minha vontade maior era conseguir ter algo indomável na mão. Então, eu acabei indo para as artes visuais por causa disso. Era mais amplo e talvez fora do meu domínio eu tenha mais sobre o que eu possa escrever. Ou, sabe, acho que as questões elas trazem mais uma potência para mim do que procurar a questão técnica, que não necessariamente eu precisaria de uma universidade para fazer. Então, acredito que as artes, para mim, sobretudo, ter entrado em contato com arte contemporânea foi algo muito libertador. Porque, para mim, arte é algo multimídia. Assim. Eu falar para você que eu sou um cantautor, cancioneiro, performer, artista sonoro, alguma coisa assim, são só delimitações para facilitar a comunicação com o público. Porque a arte é algo solto, é que nem amor, assim. Você fala, você é meu marido, meu namorado, meu amigo, meu colega de trabalho, mas, enfim, o sentimento é livre, ele é indomável. E eu acredito que a arte também seja algo indomável, e por isso eu tenha, no campo das artes multimídia, digamos assim, que derivam assim da arte chamada visual, algo tão caro para mim, porque de lá, acredito que veio essa interação multimídia de maneira mais
precoce, eu acho que fluente também. Então, a questão do isolamento, para mim, é algo que já ocorre desde o período de composição do EP, na verdade. Os anos 2018, 2019, eu só saía de casa para ir para o estúdio. E quando eu estava em casa, eu estava pensando em música, em compondo, ia fazer show também, ou ia no show de alguém. Foi um período de muita dedicação natural, assim, não forcei nada, sabe? E eu acredito que durante esse isolamento as pessoas estão entrando em contato com coisas com as quais eu entrei durante esse período e tenho entrado nos últimos anos, assim, que é o encontro com você mesmo, né? A gente tem no contato virtual a possibilidade do encontro com pessoas tão longe, como curiosamente fala na Feriado ali, na canção Feriado. Mas a gente usa isso como barreira. A gente está perto das outras pessoas, a gente cria na internet, na possibilidade de estar em vários lugares, uma impossibilidade de presença real onde a gente está e no contato com o outro ali. Eu estou há algum tempo sem celular, então percebo isso de uma maneira bem curiosa. Também já tive que manter contato com pessoas à distância e que dificultava. Já estive no outro lado, de estar na presença dos outros, requerendo ali a presença naquele local e eu estar ali falando com os outros. Então, acredito que esse isolamento seja importante para a gente rever as nossas prioridades de contato, saber estar presente, ter consciência de quando as outras pessoas podem ou não estar presentes também, aprender a lidar um pouco com a tecnologia e a ciência de uma maneira melhor, cuidar do outro também. Acho que é bem importante isso, sobretudo aprender a lidar com as nossas possibilidades e entender que a gente já tem muita coisa quando a gente acha que não tem e a gente se impõe barreiras, né? Quando elas são de fato ali impostas por algo que a gente não domina, a gente as percebe, mas a gente vive fazendo isso. Então eu tenho tentado pensar sobre isso, compõe também, como de costume, porque eu costumo ficar bastante tempo em casa. Tento me relacionar da melhor maneira possível com os outros isolamentos, né? Um isolamento conjunto, é uma solidão coletiva. Então eu tenho pensado bastante em relação a isso, tentando me solidarizar da maneira possível, que é fazendo live, conversando com as pessoas inbox, conversando de fato, assim, ouvindo e tal, porque é isso, né? Esse isolamento é uma ação de cuidado que a gente tem que ter pra gente. Em suas linhas, pouco cabe você. Cada minuto comigo me lembra, é um encontro com quem sou, e eu sei que vou mudar, mas deixei